de cirurgia plástica, porque o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia plástica no mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos, quando o assunto são essas intervenções que são estéticas. E os jovens, quando a gente fala aí de cirurgia entre jovens, os números são ainda mais impressionantes. O Brasil é o país onde os jovens mais procuram cirurgia plástica. Em 2017 foram 90 mil procedimentos. É muita coisa só para esse público de jovens. Então aqui a gente vai tirar dúvida, temos um cirurgião plástico para nos orientar. E a primeira pergunta, doutor Lúcio, é por que o Brasil aparece tão alto nessa lista? Obrigado pelo convite, primeiramente. Bom dia. E, na verdade, aqui no Brasil, pelo clima tropical, pelo ambiente que a gente vive de exposição do corpo, essa procura é muito grande. Como foi dito, é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias plásticas e estéticas. Já fomos o primeiro, mas com a crise, hoje em dia, somos o segundo país que mais realiza esse tipo de cirurgia. O que me preocupa nesse assunto, em especial quando a gente mostra que jovens procuram tanto, tão cedo, será que a gente está indo para a cirurgia plástica, que é o último recurso, antes de talvez olhar para a autoestima, olhar para resolver de outros modos as próprias angústias? Isso entra na consulta, na conversa, quando alguém vai te procurar, doutor? Sim, muito. Na verdade, a cirurgia plástica estética deve ser feita em um paciente saudável, tá? Então, o paciente, antes de operar, passa por uma série de exames, uma série de procedimentos para se estar apto à cirurgia. E segundo ponto, às vezes não é indicada a cirurgia num jovem, às vezes não tem essa indicação. Então, tem que se procurar um cirurgião plástico, membro da sociedade, que possa ter o gabarito de todos os anos de estudo, que possa dizer não para o paciente que não tem indicação. E acho que isso é muito importante a gente falar, doutor, ressaltar isso, porque de acordo com a Academia Americana de Plástica Facial e Reconstrutiva, em 2017 eles fizeram um estudo que aumentou as plásticas faciais por um motivo muito curioso, as selfies. Então, os jovens procuram as plásticas para realmente ficarem melhores ou mais atraentes ou se sentirem melhores nas selfies. Principalmente a cirurgia de face, nariz. Exato. Na verdade, a gente sabe que muito que a gente vê na internet não é verdade, né? Que a gente vê pré e pós de alguns pacientes, alguns famosos que põem, na verdade a gente sabe que tem sempre modificações. Então, o cirurgião plástico tem que saber identificar a necessidade, o perfil do paciente, se ele vai poder passar saudável para um pós-operatório. Como é que faz para... Desculpa, Nath, mas é uma conduta sua essa orientação e outros médicos acompanharem? Por exemplo, um psicólogo, você orienta até? Sim. Eu fiz minha formação no Instituto Viptangui. Lá a gente é ensinado, todo paciente deve passar por uma avaliação. Sim, psicológica antes. Muito legal. E essa orientação que o Dr. Lúcio está trazendo é muito importante. A gente olha ali, a gente muitas vezes quer tanto fazer uma cirurgia, está tão preocupado aí com a estética e acaba por cair na ingenuidade mesmo. Então você vê lá, doutor fulano de tal, especialização no Instituto XYZ, pós-graduado na instituição XPTO. Dá uma estudada, vai atrás, porque é muito fácil você escrever. O papel e a tela do computador aceitam qualquer coisa. É muito fácil a pessoa escrever que tem uma graduação e quando você vai ver, como foi o caso daquele doutor Bumbum, aquela organização nem existe ou já não funciona ou não é habilitada para dar aquele tipo de certificação. Então, vai atrás. Gente que passou por aquele médico e que está satisfeito. É importante isso, né, doutor? O primeiro passo nesse sentido é entrar na internet, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procurar o nome do seu cirurgião, se ele está escrito, se está tudo certinho. Isso certifica que ele passou pelos aqueles anos todos de formação, passou pelas provas, está apto a realizar uma cirurgia plástica segura. Agora, falando dessa questão de Instagram, né, que as fotos parecem o antes e depois, tem uma plástica que acho que é a plástica da moda e acho que todo mundo já viu nas redes sociais, que é aquela cirurgia que seria sem bisturi, né, no caso sem corte, seria barata, né, e seria quase universal. É uma proposta muito sedutora, que acho que é a bioplastia, né? A gente sempre tem que desconfiar de procedimentos que ou são muito baratos ou então são realizados por algum médico que não é divulgado, que não é conhecido. Então a gente sempre tem que pensar nos milagres da internet. Se é bom demais para ser verdade, talvez seja bom demais, barato demais, existir. Exatamente, fora da média, fora da curva. E aí, qual é o alerta, né? Porque a gente está falando aí de procedimentos daqueles que se injeta um material, como é que chama aquilo? Seria o PMMA. Existem alguns tipos de materiais, a bioplastia é liberada pelo governo, pela Anvisa, em determinados casos.
Existem outras possibilidades de preenchimento, com preenchimentos de gordura ou preenchimentos de ácido hialurônico e outros materiais que são mais viáveis, que são menos arriscados. Só para ficar claro, a bioplastia, ela normalmente é procurada quando as mulheres querem aumentar os glúteos, não é isso? Bioplastia pode ser feita no corpo todo. Porém, há suas limitações e tem que ser sempre tomar cuidado pela quantidade do produto, por quem faz e porque assim a Anvisa libera, mas não é indicado para todo mundo. E o que pode ser feito numa clínica e o que pode ser feito no hospital? Porque a maioria das tragédias que a gente ouve falar é de problema porque a cirurgia foi realizada em um lugar que não tinha estrutura para realizar aquele procedimento. Certo. Todo procedimento deve ser feito em local seguro com estrutura. Desde pequenas incisões com uso de anestesia até grandes cirurgias devem ser feitas em ambientes hospitalares. No consultório você pode fazer somente pequenas enxertias, procedimentos com ácido hialurônico, pequenas quantidades de anestésico e mesmo assim tendo suporte no consultório. Então sempre deve procurar um hospital de confiança do médico, que ele já trabalhe. Dá para pesquisar o hospital também pela internet. Então isso é muito importante saber fazer o conjunto chamado cirurgia segura, que é o componente de anestesia bem realizada, o ambiente seguro, todas as condições para que a cirurgia seja feita da melhor forma possível. Natália, como é que as pessoas entram nessa conversa e aproveitam a presença do Dr. Lúcio aqui para fazer as próprias perguntas? É muito fácil, tem dois jeitos. O primeiro é pelo WhatsApp, que é o 11 98861 5805. Você manda sua pergunta para o doutor com o nome e o sobrenome e a cidade que você mora. Se você estiver inspirado e souber uma receitinha de vovó para melhorar a roquidão, me manda também. Eu já tentei de tudo, não resolveu. Eu tô achando tão charmosa, rouca, Natália. Então esquece essa coisa do xarope. Ou pela nossa plataforma band.com.br/superpoderosas. Lá pela plataforma dá pra mandar foto e vídeo. Então se você já fez algum procedimento, gostou e quer mostrar pra gente, dá pra mostrar por lá também. Quais são, doutora, os procedimentos que são mais procurados, assim, a lista de... No Brasil, a lipoaspiração é a cirurgia mais realizada, seguida de cirurgia de mama. Cirurgia de lipo tem que ser em ambiente hospitalar? Ambiente hospitalar sempre. Sempre? Sempre. Existe a possibilidade de fazer no consultório pequenos procedimentos, mas o correto sempre é no ambiente hospitalar. Em relação a essas pessoas que normalmente, quando insatisfeitas com aquela região do corpo, vamos falar dos seios, por exemplo, que a gente está no assunto, fazem diversas cirurgias na mesma região, na mesma parte do corpo e acabam, no fim, ficando com a parte do corpo deformada, né? Tem alguma orientação nesse sentido? Quantos procedimentos você pode fazer na mesma região? Então, existe a possibilidade de fazer cirurgias combinadas, mais uma vez, sempre em ambiente hospitalar. Porém, isso vai de caso a caso, isso vai de procedimento a procedimento. Se o paciente está no peso ideal, é saudável, o pré-operatório está ok, então pode ser combinados alguns procedimentos sim, mas claro, respeitando o limite de horas do centro cirúrgico, respeitando o corpo do paciente. Por isso, o profissional habilitado é o ideal. O que está chegando aí pelo nosso WhatsApp? Doutor, eu queria te ouvir também sobre um outro assunto que tem muito a ver com essa discussão, que é o seguinte. A gente tem visto notícias de gente que sai do país, vai aqui para os países vizinhos para fazer cirurgia mais barato. Qual é o alerta, assim? Tem alguma dica? Ou dá para dizer, pode ir, não pode ir? Normalmente, essa procura pelo preço. Os pacientes procuram esses países com indicação de outras pessoas que já foram, voltaram, e deu tudo certo. Mas, primeiro, o governo não pode garantir a segurança, a formação dos médicos de outro país. Então, você pode ter um caso que deu certo, mas e se der errado com você? Então, aqui no Brasil, há certificação pela sociedade que os cirurgiões plásticos são aptos, mas fora do país não há. A gente tem menos controle da qualidade do serviço prestado. Exatamente.